conhece? Alguém que está dentro de algum desses grupos, né? Seja o grupo dos drogados, ou dos refugiados, ou de pessoas que seguem outras ideologias, outras religiões, que não acreditam em nada do que a gente fala, ou de um professor, uma pessoa que está dentro de uma autoridade dentro da sala de aula e acaba querendo dizer que a Bíblia não é certa e todas essas coisas nesse sentido. Mas nesse momento eu vou falar especificamente dos refugiados. Vocês sabem que existem os refugiados venezuelanos aqui no nosso estado, né? Por isso que o Pedro e a Aninha foram representados os refugiados. Mas talvez o que a gente não saiba é o que eles estão fazendo aqui. Por que tem gente da Venezuela que veio para o Brasil? E aí eu vou um pouquinho mais atrás e vou dizer para vocês que o grupo de refugiados, ele é um grupo mais amplo, né? Não são só as pessoas da Venezuela que vão para outros países, ou têm encontrado o Brasil como um país receptor. Mas em outros países, às vezes a situação está tão ruim que você se sente obrigado a partir. Então pode ser uma situação de guerra, como é o caso da Síria. Então com certeza vocês têm ouvido nos jornais, visto em notícia, alguma coisa nesse sentido. Tem muitas pessoas da Síria saindo para outros países, procurando abrigo em outros países, inclusive aqui no Brasil também. E outros povos saem por outras razões, ou de guerra, ou que a situação no país está muito difícil, ou na economia, ou na política. Qual é o caso da Venezuela? Tanto na economia quanto na política. Eles não têm trabalho, não têm emprego, consequentemente, eles têm uma grande dificuldade de comprar coisas. E qual é o problema? Que não tem nenhuma coisa para comprar. Quando a gente pensa assim, além de você não ter dinheiro, você precisar da sua escova de dente e não ter, você precisar comprar um biscoito e não ter, essa é a situação deles. Então, muitos têm saído do seu país e ido para outros países para buscar abrigo. Por isso que eles são chamados de refugiados, eles buscam refúgio. Qual é a situação deles especificamente aqui no Pará? Os que vieram para o Pará, além de serem venezuelanos, são também indígenas. Então, quando o Pedro e a Ana estavam falando com vocês em espanhol, a gente não teve tanta dificuldade para entender, né? Dava para entender algumas palavras, o sentido. O Pedro e a Ana estavam fazendo algum sotaque bem legal, mas dava para entender. Agora, imagine você se eles não falarem espanhol. Se eles falarem outra língua que você não conhece e falarem só algumas palavras em espanhol. Aí fica um pouco mais difícil a comunicação, que é o caso desses que estão aqui no Pará. Eles estão em Belém, no caso. Além deles terem essa dificuldade com a língua, eles são indígenas guaraus. Além dessa dificuldade, são arados. Não tem aqui no Brasil, é uma etnia diferente das brasileiras. Eles não têm casa, eles não têm comida, eles não têm emprego. Por quê? Porque eles são de outro país, eles precisam de carteira de identidade, eles precisam de carteira de trabalho, eles precisam de assistência médica, todas essas coisas. Acaba que eles conseguem alguma coisa, que eles já estão aqui há 8 meses, aqui no Brasil já faz um bom tempo, e eles conseguiram uma casa para ficar. Eu cheguei aí em uma dessas casas. É uma casa bem pequena, tem alguns quartos assim divididos, e tem 60 pessoas morando nessa casa. Essas 60 pessoas não têm 60 lugares para dormir, não tem 60 redes, não tem 60 colchões. Essas 60 pessoas têm um banheiro que não funciona privada. É uma situação muito difícil. E além de saber que eles precisam dessas coisas, eles precisam da coisa que é mais importante de tudo, que é do nosso Deus. E é difícil, porque a gente não conhece a língua deles. E a gente tem que se comunicar. E algumas pessoas conhecem, né? Alguns deles falam um pouco mais de espanhol. E a gente tem que comunicar, e a gente tem tentado. Mas a gente também precisa suprir de outras formas, né? Se lembram como foi ali com o Pedro e a Ana? O nosso grupo
deu um acaso assim, e tinha uma menina que tinha... A Tirza tava com um pacote de biscoito. Aí ela acabou e deu o biscoito de verdade, não precisou fingir que era maçã e nem alguma coisa assim. Valeu. Mas é mais ou menos isso que a gente tem feito, a gente tem levado laranja ou algumas coisas assim, e eles têm recebido, né? Tem recebido várias doações, muitas igrejas têm doado coisas, e kits de higiene e outras coisas assim. Mas eles precisam disso e eles precisam de uma estrutura melhor para viver, um lugar melhor para viver, algo para se sustentar, um trabalho, né? Porque eles não vão viver de doações o tempo todo, eles precisam de uma situação melhor para eles conseguirem viver bem aqui no país. E além disso, eles precisam de Jesus. E uma forma que a gente tem encontrado é mostrar que a gente os ama por meio também do interesse que a gente tem na vida deles, como pessoas. Como pessoas que precisam das coisas que eles precisam e tudo, mas também precisam de Jesus.